Continuando então, vamos falar das máscaras do grupo racional ou intelectual. Que são as máscaras, respectivamente, 5, 6 e 7, né, para fecharmos as 9 máscaras nessa introdução. Vamos começar com o 5. O 5 é o que nós chamamos de o observador. Lembre-se, nós estamos na defesa mental ou racional, no grupo racional. E o 5, quando está numa zona sadia, numa zona muito bacana, ele é uma das máscaras que tem mais capacidade de conceituar coisas, de aferir processos. É a máscara que tem em si uma profundidade referencial e teórica imbatível. É aquela pessoa que é um pensador nato. É a pessoa que já tem em si a pesquisa da onde as coisas vieram, o que elas representam hoje, tendências de futuro, enquanto ação no mundo. Uma grande capacidade de se aprofundar nos mais variados matizes de um tema. Além de ser extremamente inteligente, né? O que talvez em épocas atrás a gente chamaria de CDF, né? Ou nerd, né? Alguma coisa nesse sentido. O observador é o filósofo, é o estudioso, é a pessoa profunda que consegue ser extremamente profundo na sua pesquisa, mas que tem também uma grande capacidade de linguagem, de fazer-se entender para com o mundo. E entende também que acaba sendo um líder. Um líder diferente do 8 e do 3, mas um líder do ponto de vista das referências, dos referenciais, das maneiras de conceituar as coisas, indicar caminhos, mostrar pressupostos, fundamentar conceitos e estabelecer possibilidades referenciais para as pessoas. Então, o 5, quando a máscara está bem, quando a máscara está harmoniosa, ela tem uma capacidade dele assumir essa postura de referência de uma forma leve, não negando a profundidade que ele já tem, mas conseguir traduzir isso numa linguagem acessível para o mundo. Uma capacidade de interagir com o mundo. Estar no mundo. A questão é quando a máscara fica colada à cara, né? O pensador avarento. Quanto mais a máscara fica numa zona patológica, cotidiana e patológica, mais esse pensador se torna avarento, isolado no mundo das ideias. É aquele ser que prefere ler um livro do que conversar com uma pessoa. Aí, professor, depende da pessoa. Sim, né? Se for o professor que escreveu o livro, talvez. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, por favor, me responda. Né? O 5, ele foge para o mundo dos conceitos e das teorias e das elucubrações mentais e intelectuais. Por quê? Para ele lidar com o mundo e lidar com as pessoas é muito emotivo, é muito emocional e, portanto, caótico. Então se afasta usando a teoria como referência. Então ele acaba sendo um cientista da vida e não uma pessoa que vive a vida. Eu analiso os processos, os indicativos, os caminhos, mas como defesa. Uma descrição
como se fosse olhando de cima os processos. Porque estar no processo é caótico. Isso pode gerar sofrimento. Então, assim, uma grande dificuldade, né, de interagir com as pessoas e com o mundo. E usa o intelecto, a inteligência, para se afastar do mundo e não para se conectar com o mundo. Né? E se torna avarento. Porque para alguém falar com ele, por favor, né, pelo menos você não está no meu nível mínimo para você entender pelo menos uma frase do que eu falei aqui. Né? Ou seja, é uma pessoa que se torna inatingível, com uma linguagem tão técnica, tão técnica, tão técnica, que até o oi da pessoa se torna prolixo. Né? E afasta as pessoas, que na verdade acaba sendo o desejo dele. Né? Eu prefiro me afastar porque é melhor assim do que eu me magoar, né, de ter que lidar com esse caos do mundo. Né? Eu vou numa festa? Não, prefiro ler um bom livro. Então a pessoa se mergulha na teoria. Aí, só que é um nível de alienação. Né? Ele cria uma realidade própria em que ele está seguro, mas que ele não interage, ou interage em níveis de segurança aceitáveis. Porque é complexo lidar com as pessoas. É complexo lidar com os choques, claro que sim. E às vezes é imprevisível. E essa imprevisibilidade é uma coisa que ele não quer. Principalmente no que diz respeito ao 5, o pensador avarento. E que ele usa, né, a avareza do conhecimento, a posse do conhecimento para dizer o quanto as pessoas são inferiores a ele, quanto as pessoas não chegam no nível dele. Né? Então ele acaba sendo manipulador, um jogador de xadrez, aquele que manipula não pela força como o 8. Ele manipula os estímulos de ação e reação das pessoas. É aquele cientista que vai testando em ratinho. Ah, se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer aquilo, qual que é a reação da... E assim vai. Deve ser desafiador, né, viver assim. Eu imagino quando a máscara está muito colada, porque isso gera um sofrimento também. Né? Que é cada vez mais sendo engolido pelos processos pessoais e principalmente pela sua própria paranoia. O 5 tem essa característica muito, muito forte quando a máscara está no nível desafiador, patológico. Né? Então é uma coisa que tem que ser observada. Quando nós falamos do 6, nós estamos falando o 6, o patrulheiro. O 6, quando a máscara está harmoniosa, é uma das máscaras que são mais leais. Se a gente fala o termo lealdade, acho que o 6 cabe bem. Sabe aquela pessoa que está sempre junto, que ele tem uma capacidade de estar presente e ser relevante, ser imprescindível, sem falar uma palavra? Você não, estou aqui. É aquela pessoa que você pode contar. É a pessoa que antecipa coisas para você se sentir bem. Não é o do 2, ele não faz isso por amor, mas ele faz pela atenção e capacidade de olhar de uma forma silenciosa. Então é uma pessoa que geralmente é extremamente responsável, extremamente doce, atencioso, tá? E leal. Então é uma das máscaras que percebe da forma mais ampla sutilezas de processo das outras pessoas num bom sentido. E fala, olha, essa pessoa funciona desse jeito, essa pessoa entende daquele jeito. E eu vou fazer o melhor que eu posso para interagir. E acaba sendo quase um conselheiro de pessoas, né? Sem talvez ter passado pelos processos que as outras pessoas passaram. Então é muito interessante isso. As pessoas falam, nossa, eu só posso me abrir com você. Nossa, obrigado por você estar do meu lado. E a pessoa não falou nada. Mas só o fato da pessoa estar de uma forma equilibrada, também engajada, mas muito receptiva. E essas palavras e gestos que o 6 faz, quando a máscara está equilibrada, poxa, são condições que ela fala ou se expressa
no silêncio, né? Com poucas palavras, com ações muito pontuais e muito focadas e que causam um impacto num bom sentido para as outras pessoas, que faz com que ele seja de confiança. Né? Muito interessante como o que o 6 traz e gera para o entorno. Não é? Quando a máscara começa a colar, quando a máscara começa a se defender excessivamente, aí nós temos uma condição que passa da lealdade para o temor. Então, o 6 se torna uma pessoa muito medrosa, muito temerosa. É aquela pessoa que diz o seguinte, que a máscara começa a encaixar e ele começa... Grupo mental, lembra? Sempre olhar o copo meio vazio. Ele começa a olhar o que pode acontecer e sempre ele vai ver o desfecho pior. E quanto mais medo e mais temor ele tem, mais ele vai congelando e vai travando, o sistema vai ficando duro. Né? E acaba ficando uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, uma pessoa que só fala, tende a apenas se expressar, dizer como a vida é difícil, como eu fui injustiçado, como que eu estou assim por causa da política, por causa da minha família, por causa que eu fui... Ou seja, sempre as coisas são um problema. E mais reativa ela fica enquanto defesa. Tudo é para se defender. Então qualquer coisa ela já fica em modo de defesa. Né? Então a pessoa estuda, não porque ela gosta de estudar, ela estuda porque assim ela vai ter um emprego melhor. Ela não estuda porque isso tem a ver com os gostos pessoais. Ela estuda porque, lendo vários livros sobre o medo, talvez ela consiga entender sobre o medo. Mas ela vai perceber no fim da literatura, né, que quanto mais ela lê, mais medo ela tem. Né? Então, essa é a questão. O 6, ele acaba, quando a máscara está muito próxima, muito colada, ele acaba se tornando uma pessoa extremamente temerosa com ela e principalmente com as pessoas que estão em volta. Então, em vez de ser uma pessoa leal, ele acaba sendo uma pessoa que fica analisando as outras pessoas, aonde tal pessoa falhou, o que eu posso contar com essa pessoa, o que eu não posso contar, e vai fazer questão de deixar claro para as pessoas essa posição. Né? Então, é uma pessoa que acaba se tornando muito dura, muito rígida, tal qual a 1. A máscara 1 também se torna, mas a máscara 1 tem uma relação muito mais do espaço. Aqui é muito mais teórico. Eu não confio nessa pessoa, porque essa pessoa ela fez isto, 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 e isto vai me afetar. Então, o 6, se não tomar cuidado, acaba sendo uma pessoa extremamente egoísta, focada em si mesmo. Então, a pessoa foca nela e na família. Né? O que eu posso fazer para que eu melhore e para que a minha família melhore? Porque eu não posso contar com o mundo, porque o mundo está uma guerra. Né? Ok? Então, assim, há um egoísmo excessivo quanto mais essa dureza acontece, por temor. Ele cria um bunker em cima dele, em que esse bunker ele só pensou nas pessoas mais próximas. Ele é o primeiro a entrar. Porque a vida dele já é difícil, porque as pessoas não sabem o quanto ele sofre, e as pessoas não sabem o quanto ele está tentando, e ele só não consegue atingir as metas dele porque tem pessoas ou condições sabotando. Porque ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que paga os impostos. Ele é uma pessoa que se esforça e ninguém valoriza. E ele não aguenta mais isto. Dá para entender? Então, é uma pessoa que usa os pensamentos dele não da forma favorável, mas da pior maneira possível. Ou seja, uma coisa que não existe, ele faz a coisa acontecer da pior maneira. Porque ele já pensou nisso e já criou a pior condição. Tudo bem, gente? Então, perceba como a máscara 6 ele é engolido por esse medo,
ao ponto de travar e ficar reagindo a esse temor, a esse medo. E acaba se justificando a vida por causa desse temor. E dizendo que tudo é uma ameaça. Porque sempre o externo vai ser a ameaça. E acaba se tornando muito egoísta, porque acaba focando nele. E ele acaba expurgando problemas atrás de problemas, em vez de mudar alguma coisa, de modificar essas relações para algo favorável. É sempre uma exposição do pior, e não do possível melhor. O 5, por um outro lado, acaba também focado nessa questão do pensamento, o grupo do pensamento, mas através de uma postura avarenta, teórica, inalcançável, tá? E manipuladora do ponto de vista da inteligência. Né? E a pessoa se torna intocável. Temos mais um. Vamos falar sobre a outra máscara do grupo racional ou intelectual. O 5 se isola nele mesmo, através da parte teórica. O 6 fica com receio, só corre para o seu bunker, dizendo que há uma ameaça em que ele tem que se proteger. E o 7, quando ele está equilibrado, nós podemos chamá-lo de um entusiasta. E o 7, como característica primária, quando a máscara está bem, talvez das máscaras é o que nós chamamos de a máscara mais positiva, junto com o 9. O 9, ele joga aquela coisa para o ar. Não, as coisas vão melhorar, tá tudo bem. Quer dizer, é sempre uma suavização dos processos. Quando isso se excede, fica uma alienação. Agora, o 7, ele é a pessoa que, quando a máscara tá equilibrada, é uma pessoa muito entusiasmada também, aí parece até mesmo com o 3, né? Mas é uma pessoa que tem uma capacidade de inteligência e de raciocínio rápido, grupo do intelecto, como poucas máscaras. Fazer conexões, estabelecer caminhos. Só que diferente do 5, que quando ele pega uma referência, ele vai a fundo nessa referência e vai estudar os desdobramentos ou as origens desse tipo de conceito. O 7, ele já faz esse movimento de uma forma mais prática. Ou seja, é uma pessoa que tem muito foco na questão, na praxis no mundo, na ação no mundo. Como que isso funciona? Isso funciona? Ou seja, ele tem uma capacidade de dinâmica muito grande. Uma rapidez de raciocínio, como eu disse. E uma grande capacidade de lidar com o aspecto positivo da vida. Gente, vamos parar com isso. Vamos focar na coisa que importa. Vamos focar na solução e não ficar rastejando no medo. O que a gente precisa fazer? Isso, ponto. Ou seja, é uma pessoa muito proativa. Mas ao mesmo tempo, muito profunda também nos referenciais quando a máscara está harmonizada. Né? É uma pessoa que sabe o que está falando, porque já estudou sobre isso. Só que ele traz uma capacidade de lidar com isso e aplicar no mundo de uma forma como poucos. E aproveitar os momentos para trazer bem-estar, para trazer qualidade para ele e para o outro. Uma capacidade de olhar as soluções como poucas máscaras têm. Né? O 5 vai evidenciar a problemática. Não, olha só. Isso aconteceu por causa desses vetores. O 7 fala, tá, legal, mas isso está incômodo, isso está ruim, como a gente faz para resolver isso? Tá? E uma capacidade, como eu disse, de entusiasmar, de olhar o lado favorável, positivo da vida, de aproveitar o momento que tem e as condições que se apresentam para fazer o melhor que pode. Então isso é uma coisa muito bacana, muito rica, né? E inspirar pessoas, obviamente. Agora, a questão é quando ele fica numa zona mais patológica, ele se torna narcisista e mais do que isso, satírico. Então, o que o 7 tem? Qual que é o problema do 7?
quando a máscara cola. Ele usa esse entusiasmo, esse narcisismo, tipo, não, eu consigo. E a sátira, a ironia, na verdade, como estratégia. Por quê? Porque ele não quer sofrer. Então, quando alguma coisa pode gerar alguma parada para ele começar a pensar e olhar para o sofrimento, ele já caiu fora. Ou seja, ele só quer o lado favorável do bolo. Porque ele sabe que algumas partes não são partes que são tão legais. Então ele é aquela pessoa que usa a velocidade e a intensidade para ir colocando cada vez coisas mais radicais em termos de movimento, para ele não pensar no problema. Então ele é uma pessoa que nega o sofrimento. Nega o sofrimento. É aquela pessoa que, quando a energia já está começando a parar, porque é normal, né, ela já está pensando no outro lugar que ela vai. Então é uma pessoa que está sempre de passagem nos locais. Ela nunca experiencia de uma forma completa os processos. Início, meio e fim. Ele vai no início e quando está no ápice já está caindo fora. Porque ele só quer início e ápice. Ele não quer o fim. Porque o fim é duro. O fim precisa trabalhar. É lento. Eu preciso ver o que eu faço depois. Como eu me transformei. Não. Porque sofrer é difícil. Então ele nega o sofrimento. Ele usa a velocidade como negação dos processos. Que coisa, né? Então é desafiador o 7, nesse sentido, quando a máscara está colada. Né? Então ele acaba usando o sentido da gula, não apenas no sentido de comida, né? Mas principalmente da vida em si. Tudo é uma experiência excêntrica e intensa. E tudo que não foi excêntrico nem intenso não vale. Né? Então a pessoa fica viciada em experiências radicais e incríveis. Né? Ao ponto de não conseguir viver uma vida singela. Porque no fim das contas ele precisa desses níveis altos de movimento para ele não sentir, para sentir que está fazendo alguma coisa, para não sentir sozinho, não sentir o sofrimento. Então é uma negação. Então acaba ficando difícil, porque ele acaba não se aprofundando em quase nada. Ele acessa resumos de várias coisas, faz uma compilação e diz: a vida é isso. Tal coisa serve para isso, tal coisa serve para aquilo, eu não quero isso por causa disso, disso, disso. Né? E pronto. Então uma pessoa que está sempre de passagem, mas nunca fica no local, experienciando profundamente os processos. Sempre conhece várias coisas, numa roda de amigos fala sobre tudo, de política a física quântica, né? De enneagrama, tá? A tendências de mercado, né? No mundo globalizado. Né? E fala sobre uma série de assuntos até que parecem até complexos, mas no fim das contas ele não há essa complexidade, não é que nem o 5 que entra e estuda de uma forma profunda os processos. É sempre no processo raso, que está muito ligado em que se esses sistemas podem gerar alguma favorabilidade e benefício prático para ele no mundo. Senão ele não vale a pena investir. Então é muito interessante como isso funciona. Né? Como as máscaras do grupo racional e intelectual funcionam. Como essas defesas funcionam. Esse 7, o narcisista satírico, que envolve uma experiência cada vez mais intensa para negar o sofrimento. O 6, que é tomado pelo temor e fica rígido, e fica um teórico que fica patrulhando qual é a ameaça da vez e quem está ameaçando ele. Né? Ou seja, ele acaba gerando mais caos por causa do medo do que uma bateria de problemas, do que uma própria proteção. Né? E
O 5, que acaba, para negar esse medo, esse receio, da própria vida, os desafios, ele acaba entrando nas teorias, nos aspectos teóricos dos processos mentais, do raciocínio, da razão, e acaba se perdendo e se afastando do mundo, em vez de interagir com o mundo. Tudo bem? Então percebam, gente, como cada uma dessas máscaras atua. Como cada uma dessas máscaras tem a sua parte favorável, benéfica, que acaba sendo mais do que uma defesa, uma possibilidade da pessoa interagir, uma interface de interação da pessoa com o mundo, enquanto equilíbrio pessoal. Isso é muito bacana, muito, muito legal. Mas também o quanto, e geralmente é isso que está pegando, quando ela entra em modus operandi, né, começa a apitar lá o sinal vermelho, né, o DEFCON 2, né, ela entra nesse modo defesa, e quanto mais modo defesa, mais há um afunilamento nos processos, e mais a pessoa acaba usando a máscara para se defender, e gera mais caos para ela e para o mundo. Percebam que eu sempre falei desses dois lados. Eu faço sempre questão de dizer que essas máscaras têm sempre dois ou até mais lados. Nós resumimos aqui em dois nesse primeiro momento. Tá? Só que percebam que eu falei um pouco mais desse lado desafiador. Por quê? Porque a nossa tendência é buscar, se a gente não fizer nada, a nossa tendência maior é ser engolido pelos processos da máscara. Ser engolido pelos processos da máscara. E não apenas de usar o lado favorável da máscara e esquecer esse lado ruim. Nós somos seres previsíveis, ao meu ver. E por um pacote de aspecto de repetição pelo hábito, e por vezes de indução de forças externas a nós, faz com que a gente utilize o pior lado dessa máscara, fazendo com que a gente sofra e não consiga estar no mundo sem ser do mundo. A gente acaba sendo engolido pelo mundo e a gente acaba não estando presente nos processos da vida. E, portanto, a gente não tem escolhas possíveis a serem feitas, a não ser repetições de processos. É trazer sempre o passado no presente e o passado no futuro. Porque sempre vai ser um reforço do igual e não um retorno do diferente. Tudo bem, gente? Então, fica aqui o resumo, né, nessa primeira introdução das máscaras, e fica a pergunta. Você percebeu alguma máscara? Algumas das máscaras parece que pegou mais. Me parece que tem a ver comigo. A gente costuma reconhecer muito essas máscaras em outras pessoas, né? Amigos, parentes, é muito simples. Pra gente é um pouco mais difícil, mas é possível. Então fica essa primeira passada. Tem muito mais informação que a gente fala nos cursos, tá? A interação de uma máscara sobre a outra não faz parte do escopo aqui da palestra, mas fica um convite de início de pesquisa para vocês a partir dessas referências que nós apresentamos. Ok? Beleza, gente. Agora vamos para a parte final da nossa palestra, falando exatamente sobre como essas máscaras podem lidar de uma forma mais harmoniosa em momentos de isolamento. Como também como essas máscaras estão sendo engolidas pelos processos que o mundo está gerando e como se a gente não fizer alguma coisa, é muito possível que a gente reconheça cada dia mais um aspecto mais piorado da nossa máscara, que por vezes vai ser difícil a gente sair, mesmo depois que essa quarentena
se encerrar. Vamos a ela agora. Vamos começar a construir a nossa finalização da palestra, lançando algumas indagações. E essa indagação, barra provocação e reflexão que eu faço, se refere à seguinte questão: em que casa amaldiçoada estamos morando? Como eu estou lidando com esse momento de isolamento, esse momento de quarentena? Quando eu falo de casa amaldiçoada, eu não estou me referindo a uma casa mal assombrada, tá? Eu me refiro a uma casa em que eu mesmo, através das minhas repetições de comportamento, acabo amaldiçoando, ou seja, eu acabo gerando acelerações que fazem com que este momento de necessidade de isolamento seja um espelho trágico desses processos, desses lados não trabalhados de nós mesmos, né? É literalmente o pior de nós, ou o pior da máscara, sendo destacada no interior das nossas habitações, fazendo com que nós, através das nossas posturas e tentativas de sobrevivência a fórceps, fazemos com que a casa reflita em nós as mazelas de nós mesmos, no nosso perfil aqui de análise, iniciada pelos aspectos do automatismo, dessa zona caótica das máscaras em si. E eu não estou falando nesse ponto, gente, apenas da nossa casa, da nossa residência, apenas do nosso lar. Eu queria fomentar a possibilidade de reflexão também para o nosso país, também para o mundo. Como é que estes eventos que estão acontecendo estão gerando ou trazendo à tona algo muito intrínseco, que já estava lá, ela não foi isso que causou, mas evidenciou, veio à tona algumas questões do homem, que o homem, por vezes, achava que já estava acima disso. Achava que não ia voltar mais, achava que estava tudo bem. Será que nós aprendemos tanto assim com a história? Ou, como diria alguns sábios historiadores, né? Quem não conhece a sua história está fadada a repeti-la. E aí eu coloco essa consideração incorporando o nosso estudo dessas máscaras eneagramáticas. Uma casa enquanto microcosmo, a nossa residência, que representa um pouco esses indicativos de mudança que estamos experienciando, mas o que nós estamos construindo enquanto possibilidade para esse macrocosmo? Um novo ou uma repetição do antigo através das nossas posturas? Quanta ira e raiva nós vamos colocar para fora ainda? Quanta polarização nós vamos instigar, espumando esses processos de raiva e ira? Quanta barganha a mais nós vamos colocar
barganha emocional. Quantas mentiras nós vamos acreditar e colocar para frente? Hoje nós temos agora outros tipos de mentira, né, que estão muito mais elaboradas. Quanto a mais nós vamos utilizar esse escopo para tentar sobreviver e controlar um mundo em mudança? Quanto nós vamos não reconhecer essa inveja, mas dizermos que nós somos fruto da inveja alheia? A inveja é um único pecado que eu não consigo transformar na pós-modernidade, nesse mundo líquido, em características favoráveis. Nós sofremos inveja. Nós não somos invejosos. Eu sou uma pessoa do bem. Quanto tempo mais a gente vai olhar para isto e transformar isto numa condição pior, que é o ressentimento, e que isso gera o ódio, e assim vai. Até quando nós utilizaremos os processos de manipulação para estabelecer focos e fomentar focos de ideologia tão radicais, tão complicadas, que geram um efeito nefasto no mundo? Quanto mais nós vamos aceitar os nossos processos de covardia e nos escondermos em meio a essas condições, olhando apenas no melhor para mim mesmo, sem deixar de pensar quanto caos eu estou gerando para o mundo também, e o quanto eu não tenho a coragem e o brio de modificar para minimamente ajudar o mundo. Quanto mais nós vamos usar a negação dos processos para dizer que não tem nada acontecendo, que tudo isso é intriga da oposição, e que tudo vai voltar ao que era. O quanto nós estamos nos caminhando. Mais do que uma transformação saudável, é possível, espero que sim, para atos desesperados em que um ato equivocado, num momento complicado, em que você junta gasolina, fogo e dinamite, faz com que destrua toda uma construção de anos ou décadas de caminhada, no mínimo das referências que nós tivemos ou achávamos que tínhamos. E o quanto nós vamos nos alienar com esse processo. A pergunta, enquanto casa amaldiçoada, que eu coloco é essa: o quanto nós estamos estimulando, e se estamos estimulando, na nossa própria casa, nesse microcosmo que é a casa, sentimentos, sensações e reações parecidas com essas, que refletem muito a sociedade, o nosso país, e muitas vezes, em menor ou maior escala, o mundo. Essa é a condição que eu pergunto, essa é a provocação que eu faço e essa reflexão que eu deixo para nós pensarmos para o fim dessa palestra e também para depois dessa palestra. Eu estou amaldiçoando mais minha casa?
o que eu estou fazendo de diferente no presente para diminuir essa maldição do hábito? Eu estou sendo engolido por algumas dessas condições? Eu estou gerando algumas dessas condições? Isso está me fazendo bem? E se eu quero mudar, como eu começo? Eu retorno a Gurdjieff, mesmo que esse nosso fechamento das características máscaras não tenha seja ligado a ele diretamente, que ele colocava uma coisa muito interessante. O homem está dormindo, mas precisa morrer antes de acordar? Será? Será que é possível, nesse caos, achar a ponta inicial, um ou outro lado? Será que é possível nos equilibrarmos dinamicamente nesses momentos desafiadores, gerando menos caos para mim mesmo, menos caos para o mundo, modificando posturas, através do autoconhecimento e aperfeiçoamento pessoal, aproveitando esse momento para olhar para esses choques tão desafiadores, que tem a ver com as nossas memórias, e poder fazer algo diferente, gerando realmente renovação, em vez de usar a prisão da máscara, sendo reforçado pelo isolamento, trazendo o pior da máscara, usando esse momento de isolamento como parada, como um ócio favorável, para que eu possa estimular uma vida mais poética, uma vida diferente, em que eu possa caminhar, que talvez seja desconhecido, mas que seja um caminho possível de ser gerado e gerido. Realmente um caminho renovado, diferente, baseado nessas relações de lucidez, no exercício da escolha. Eu diria que a máscara enneagramática pode auxiliar bastante nisso, para te dar um norte, para nos dar não uma resposta, mas indicar premissas de caminho, referenciais de como se a gente está caindo nos buracos de novo, ou a gente está conseguindo se equilibrar dinamicamente. Portanto, que a ira e a raiva da máscara 1 possa ser transformada na serenidade que o orgulho e o apego da máscara 2 possa ser olhado com mais humildade de prioridade pessoal. Que as mentiras na imagem da máscara 3 possa atribuir um índice de verdade referencial de quem ele é. Que a inveja e a dificuldade de conexão no espaço e no tempo que o 4 tem, que ela possa ser trabalhada para melhorar a sua presença, o sentido de equanimidade no presente, estar presente nas situações e nas condições. Que o 5 possa abrir mão da avareza e da posse do conhecimento e possa compartilhar, estar mais próximo das pessoas, desenvolvendo um desapego de si mesmo. Que o 6, em vez de ser engolido pelo temor e pelo receio que faz ele se tornar rígido, que ele possa desenvolver a coragem interna, o brio interior,
de trilhar novos caminhos. Olhar a beleza na incerteza. Que o 7 tem a possibilidade de equilibrar, de se equilibrar, em vez de assimilar e aumentar a gula da forma mais acelerada e desconectada possível. Que ele possa gerar esse equilíbrio interno em meio às experiências da vida. Ritmo e profundidade. Que o 8 possa entender as repercussões dos níveis de destruição e de choque que ele causa no mundo. Que ele possa aprender a ter mais inocência e olhar com mais compaixão o mundo. Não como alguma condição que precisa combater e destruir para conquistar. E que o 9 realmente possa ir além da indolência, da autossabotagem e possa estimular a ação e se colocar no mundo e se aperfeiçoar para enfrentar o mundo de uma forma mais coerente e aceitar o papel que ele mesmo estabeleceu ou gostaria de estabelecer no mundo. Não apenas o bônus, mas sobretudo o ônus. Se eu não estou gostando daquilo que eu vejo de mim no espelho, o que eu preciso mudar? Começa. Ação. E eu termino a nossa palestra, a nossa pequena longa jornada de algumas partes, de algumas semanas, refletindo sobre essas colocações, essas palavras. Claro que aqui a gente não trabalhou, por ser uma introdução ao tema, como que eu chego, né? Mas que essas sejam referências em que cada máscara tem sempre os dois lados, a prisão de si mesmo, ou eu consigo minimamente olhar para além das barras que nos aprisionam. Que possamos, nesse momento de isolamento, e não é depois, entender que nós estamos num momento muito peculiar da humanidade, em que muitas coisas estão mudando. E que estão mudando, que bom, porque já deveriam ter mudado há muito tempo. Em que possamos abarcar essa possibilidade do novo, não repetindo o igual. E que para isto é necessário entendermos o nosso papel nessas condições, sendo menos homem-máquina, controlado por forças ou por hábitos, em que não somos livres em nenhuma instância e que na verdade não somos ninguém quando nos tornamos homem-máscara, um homem-máquina. Mas que é possível também nos tornarmos, através do esforço pessoal, através do entendimento de cada processo de defesa de máscara, um olhar engajado para consigo mesmo no mundo, não fora dele, e neste momento tão importante, mudar a casa amaldiçoada por uma casa harmoniosa. Porque o olhar que você está tendo da tua casa hoje talvez seja o que talvez, numa relação de macrocosmo, possa ser o olhar renovado quando sairmos.
que possamos não ser livres. Eu não desejo liberdade desse ponto de vista fácil. Que possamos ser sujeitos autônomos, com escolhas mais lúcidas, que possamos repetir menos os caminhos que nós já sabemos que não levam a lugar nenhum. Que tenhamos coragem, verdade, desapego, presença de espírito, humildade, equilíbrio, serenidade, compaixão e ação para fazermos o diferente nesse momento. Que o Enneagrama possa ser uma ferramenta para quem gostou de auto-reavaliação e de auto-renovação, como possibilidade de caminhos vindouros, um devir consciencial. Gente, obrigado, valeu, espero que tenham gostado da palestra. Se gostaram, deem um like, por favor, compartilhem com os amigos, essa é uma palestra aberta. Finalizamos convidando a todos para entrar no nosso site, conhecer mais as nossas mídias sociais e convidá-los para os cursos, né, de Potencial Humano e Enneagrama, que todo ano nós fazemos. Quem tiver interesse no curso, mande uma mensagem para a gente. Nós, obviamente, essa palestra foi uma pequena introdução, tem muito mais informação para ser falada das máscaras e da interação entre uma máscara e outra. Aí tem a riqueza do Enneagrama, né? Como também, como é que a gente pode utilizar o Enneagrama para transformar esses níveis de repetição que nos trazem sofrimento para níveis possíveis de minimamente harmônicos, né? Nesse caminho, desse lado favorável da máscara para o bem-estar do homem. Tá ok? Gente, obrigado. Um grande abraço a todos e que tenhamos mais consciência e mais lucidez para realizarmos escolhas mais autônomas nesses momentos de desafio pessoal. O Enneagrama pode ajudar muito como um espelho de nós mesmos para modificarmos a nós mesmos. Um grande abraço. Até a próxima palestra.